E aí, o que você vai fazer com esses casos de infecção bacteriana aguda? Como, por exemplo, pneumonia bacteriana aguda comunitária, pneumonia bacteriana aguda hospitalar, ou em UTI ou fora da UTI, meningite bacteriana comunitária, infecção urinária alta e baixa, baixa ambulatorial, obviamente, alta, às vezes internado com pionefrite, infecções de partes moles, né? Endocardites. Então, você tem uma gama de problemas que se apresentam em infecção bacteriana aguda, sindromicamente, você toma a decisão antibiótica. Mas você percebe que todos esses cenários dependem de um bom diagnóstico. E aí, a partir disso, você vai tomar uma decisão antimicrobiana mais adequada. Esse é o ponto. E, às vezes, você não precisa ter todos os antibióticos na sua cabeça, memorizados. Você pode ter uma estratégia mínima, mais simples e prática que você pode usar. Você, por exemplo, vou falar um pouco de cefalosporinas. Cefalosporinas, por exemplo, uma classe antibiótica, que é um beta-lactano, vocês sabem disso. Por que beta-lactano? Porque é derivado da penicilina. A cefalosporina você tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, e tem uma sexta entrando no mercado, que é ligada ao ferro. Então, assim, só de cefalosporina no mercado, eu te falo por baixo, tem mais de 40. Mais de 40. Você imagina, você não vai memorizar isso, certo? Você não precisa memorizar isso. Você precisa memorizar por que esse escalonamento de classe, por que esse escalonamento me importa na prática, qual dessas gerações de cefalosporina ainda são adequadas para o nosso uso, por que eu progredi da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações de cefalosporinas e o que isso impacta na minha prática médica. Por que tem cefalosporinas de sexta geração, entre aspas, entrando no mercado? Essas são as perguntas. E é isso que você precisa entender. Não é decorar essas drogas todas. Não vai resolver, cara. Você vai fazer uma salada nisso, vai fazer uma bagunça e não vai estar adequado. Não vai estar adequado, porque você não vai tratar adequadamente, porque não é esse o ponto mais importante. Você vai aumentar o custo daquele manejo do doente muitas vezes, porque também essas gerações mais novas são mais caras, tem custo maior. Você indicar sem essa percepção também que é importante, hoje também importa isso, isso gera problema. Então, um exemplo bem prático, estou falando de um grupo de drogas que é cefalosporinas, por exemplo, que é um beta-lactano. Então, eu não preciso disso, eu preciso memorizar o quê? Eu preciso memorizar porque a cefalosporina de primeira geração é importante no manejo. Porque eu posso usar cefalotina endovenosa ou cefalexina por via oral e eu tenho um resultado bom em tais situações como, por exemplo, a erisipela comunitária. Certo? Como, por exemplo, tratar estafilocoxias que sejam sensíveis à oxacilina. Olha que interessante. Então, esse é o ponto importante. Quando que eu quero caminhar para uma cefalosporina de terceira geração? E aí cabe, cefalosporina de terceira geração vai ter uma cobertura menor para gram-negativo. Aí você tem gram-negativos que são fermentadores de glicose, que é o caso de Escherichia coli, e não fermentadores, que é o caso da Pseudomonas aeruginosa, por exemplo. Então, que droga que eu vou estar selecionando para fazer isso, para fazer a cobertura? E por que eu escolheria essa classe para cobrir essas enterobacteriáceas? Esse é um ponto importante. O porquê eu uso a cefalosporina de quarta geração, que o exemplo dela é cefepime, eu uso em situações como, por exemplo, enterobacteriáceas que têm potencial de ter resistência ao beta-lactamase, e uma beta-lactamase especial, que é o AMP-C. Então, você tem AMP-C como uma beta-lactamase que resiste a beta-lactâmicos. Então, quando você tem aparecimento da AMP-C de resistência, que normalmente é um gene reprimido, e ele é desreprimido quando se usa cefalosporina de terceira geração, por exemplo. Então, a droga de escolha para ela vai ser cefepime, por exemplo, cefalosporina de quarta geração. Então, nesse cenário, a cefepime é um ponto muito legal do ponto de vista de manejo. Acaba sendo uma droga de utilização adequada. Então, a segurança vai passar nesse entendimento. Não é decorar todos os antibióticos, é entender o processo, entender quais drogas eu posso utilizar que vai ter uma performance grande para diversas situações, né? Então, isso é um ponto